Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e ter a sua companhia é um presente, e principalmente ouvir a voz de Deus que fala conosco, isso é fundamental para o nosso caminho espiritual, para a nossa vida como cristãos católicos, onde nós vamos aprendendo com a palavra a crescer, a avançar na vida de Deus, naquilo que é o projeto de Deus a nosso respeito. E a Léxio Divina, ela é fundamental, a leitura orante, para que nós vivamos bem aquele que é o projeto de Deus a nosso respeito. Por isso, estejamos atentos, vamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco e suplicar o Espírito Santo para que Ele nos direcione no nosso estudo bíblico. Vamos suplicar a presença do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno para que você anote o texto que nós iremos estudar hoje. É Josué, capítulo 19, versículos de 32 a 39. Josué, capítulo 19, anota aí, versículos de 32 a 39. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Na sexta vez, a sorte saiu para os descendentes de Neftali, segundo seus clãs. Sua fronteira ia de Elef e do carvalho de Sanaim, passando por Adami-Neseb e Jebinael, até Lecum, para terminar no Jordão. A fronteira voltava para o oeste até Asnot-Tabor, de onde passava para Rucoca, tocava em Zabulon, a sul, e Assé a oeste, e no Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Sidim, Sé, Emate, Recate, Kineret, Edema, Ramá, Rassó, Sedes, Edrai, Enassó, Gerom, Magdalel, Horém, Bet-Anat e Bet-Sames. 19 cidades com as aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo de Neftali, segundo os seus clãs. Estamos nesse caminho da repartição da terra prometida por tribos, por clãs. E agora a tribo de Neftali, né? Ele era filho de uma das concubinas ali de Raquel, uma das escravas que naquele tempo, né, naquele contexto, era vivido dessa maneira. Então, ele simboliza aqui o combate, né? O nome Neftali, minha luta, meu combate, ou a luta de Deus. Então, vai dizer de lutar, de esforçar-se, de contender, de prevalecer. Então, essa dimensão do nome, Neftali, está muito contextualizado dentro dessa dimensão, né? Especialmente, se nós formos ver, a realidade do combate espiritual. Por quê? Neftali também, ele tem um símbolo muito profundo da alegria, a alegria da conquista, a alegria da vitória, uma alegria espiritual, mas também a experiência de uma liberdade interior. Essa tribo, ela está vinculada a essa realidade, né, da dimensão da liberdade interior, da beleza e também da missão restauradora. E o importante aqui é entender que essa dimensão de território é onde está localizada a cidade de Cafarnaum. Eu costumo dizer que Cafarnaum é o quartel-general de Jesus. Foi o lugar que Jesus escolheu ao sair de Nazaré para a missão de habitar. Ali na casa de Pedro, na casa da família de Pedro, não é? Foi ali, nessa tribo, essa tribo a mais forte, a gente vê essa tribo como a mais forte dentro da realidade do combate, onde nós vamos perceber que Jesus, ele se estabeleceu, ele viveu o seu ministério público até subir para Jerusalém, até ir para Jerusalém
para dar a vida, para se entregar. Então foi ali que Jesus fez a maioria dos seus milagres, foi ali que Jesus pregou, foi ali que Jesus chamou e discipulou os seus discípulos, né? Aqueles que ele trouxe para mais próximo. Então é importante que nós compreendamos isso, até mesmo para entender, né, o território, mas ver a importância, né, dessa força que habitava Neftali por nome, por direção, por tudo aquilo que o próprio Deus estabelecia, mas também pela bênção que ele recebeu do seu pai Jacó, Israel, essas bênçãos proféticas, essas palavras proféticas que foram determinantes na vida de cada um daqueles filhos, mas também de toda a dimensão espiritual, profética, contida em cada uma das realidades dessas tribos, dessa distribuição de terras e de tudo aquilo que se viveu ali nessa experiência. Então é importante que nós compreendamos isso, né? A primeira realidade é a vitória após o combate. É uma tribo onde nós aprendemos a combater e a esperar a vitória de Deus. Deus é vencedor. E ali a gente vai ver Jesus vencer o diabo, expulsando o demônio da sinagoga ali em Cafarnaum. Ele veio para destruir as obras do diabo, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então nós vemos ali essa dimensão da vitória após o combate, a alegria que vem depois da batalha. Não sei se você já experimentou isso, né? Vencer um combate espiritual, vencer um vício, um pecado, vem uma alegria muito grande. Claro, é sempre um combate, é sempre desgastante combater, mas depois, quando nós conquistamos a vitória, a gente tem uma alegria natural, que ela é espiritual, na verdade, né? Proveniente da vitória, do Deus que venceu em nós, daquele que é o vencedor. A gente nunca pode perder isso de vista. Dá a vitória a quem é devida. Todas as vitórias, tudo aquilo que nós conquistamos é proveniente desse Deus maravilhoso, fiel, justo, soberano, que nos ama com amor infinito e eterno. Então, a alegria depois da luta, depois da batalha, depois da vitória, essa alegria espiritual que precisa permear o nosso coração e que Neemias vai dizer, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, que essa alegria possa habitar o nosso coração, uma alegria espiritual, que também é fruto do Espírito. Quando a gente vai lá na carta de Paulo, né, aos Gálatas, quando vai falar dos frutos do Espírito, está presente lá no capítulo 5, a alegria como fruto do Espírito, como uma experiência espiritual. E depois, a beleza de quem não desistiu. Você e eu não podemos desistir jamais. Desistir não é uma opção para nós. Nós devemos seguir em frente. Nós devemos entrar no combate, nós devemos acirrar o combate, nós devemos recomeçar sempre, mas desistir jamais. Nós precisamos nos estabelecer nessa realidade de experiência de fé, de experiência espiritual, de perseverança, porque muitas vezes a tentação vem da gente desistir. Desistir de nós mesmos, desistir das pessoas, desistir do combate, desistir daquela realidade que muitas vezes nos assola em relação ao pecado, e aí a gente fala, eu não dou conta, não vou conseguir e tal. Não podemos desistir. A tribo de Neftali nos traz essa visão, não é? Nós temos que perseverar e confiar que Deus sempre vencerá por nós, colocando Deus à frente. Claro, quando a gente acha que somos nós mesmos, que é pela nossa força, é pela nossa própria capacitação humana, a gente vai chegar num limite, a gente vai chegar numa dimensão de esgotamento, a gente vai chegar numa realidade espiritual desgastada, mas quando a gente entrega na mão daquele que realmente é o vencedor, o próprio Senhor, quando nós entregamos as nossas lutas e pedimos para que Ele venha e combata em nosso favor, para que Ele venha e permaneça no nosso território de combate, para que Ele venha e assuma, não é, espiritualmente a nossa luta, nós vamos perceber, nós vamos tocar, nós vamos viver aquela que é a vontade de Deus, aquele que é o projeto de Deus a nosso respeito. Então, tenha coragem de ir e de avançar nesse combate espiritual, porque o projeto de Deus a nosso respeito é um projeto de felicidade, não de sofrimento, é um projeto de esperança, é um projeto de eternidade e a gente não pode perder isso de vista. Tendo a esperança como norte, como âncora da nossa vida, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus,
a gente vai visualizar aquele que é o motivo do nosso combate, da nossa luta, o céu. Aquele que é o motivo de nós não desistirmos, a contemplação beatífica de nosso Senhor. Essa esperança escatológica, ela nos coloca nesse contato já, e ainda não, com a dimensão da eternidade, com aquilo que Deus mesmo preparou, pensou, desejou para cada um de nós. E a partir daí, a gente vai experimentar exatamente isso. A nossa luta, o nosso combate, é o combate que Deus luta e combate por nós. Nós experimentamos, né, a vitória após o combate, a alegria depois desse combate vencedor, mas também a beleza de nunca desistir e de ser formado. Eu sou formado, você é formado no combate, na luta, não desistindo jamais. Qual é a mensagem que nós podemos colher da parte de Deus? O Senhor nos esclarece sobre a dimensão do combate espiritual. Nos revela que quando o colocamos à frente do nosso combate, a vitória é certa e a alegria prevalecerá diante de todo o desgaste da luta espiritual. Jesus é o vencedor e nele deveremos permanecer e viver, sabendo-nos chamados a não desistir e então colhermos os frutos da nossa perseverança. É isso que o Senhor quer que nós compreendamos. Quando nós o colocamos à frente do nosso combate espiritual, das nossas batalhas, nós já sabemos que a vitória é certa. Dessa vitória, apesar de todo o desgaste da luta que faz parte, nós experimentaremos a alegria da vitória que Jesus conquistou para nós. E da vitória que Jesus conquistou para nós, nós vamos olhar para trás e perceber que nós não desistimos, porque nós tínhamos um objetivo, uma meta, e sabemos que Deus estava conosco. Mas nessa dimensão do não desistir, da beleza do não desistir, nós colhemos os preciosos frutos da perseverança. Vamos rezar? Senhor, obrigado, porque hoje nós, pela palavra, contemplamos esse chamado que o Senhor nos faz, da alegria espiritual que vem pela vitória nos combates. Porém, essa vitória nos combates, ela é estabelecida e ela é conquistada porque é o Senhor quem combate por nós. Por nós mesmos, a gente fraqueja, a gente perde, a gente até mesmo desiste. Mas com o Senhor, nós já somos mais que vencedores. E hoje, nessa tribo de Neftali, onde o Senhor mesmo escolheu Cafarnaum para ser o seu quartel-general da evangelização e da luta contra os poderes do mal, das trevas, da luta para anunciar o Evangelho, alcançar os corações, curar os doentes, expulsar os demônios, nós vamos contemplar exatamente que desta realidade nós somos chamados a ser fortes e perseverantes na nossa caminhada, sem jamais desistir. Não me deixe desistir, não deixe nenhum dos irmãos que agora estão rezando aqui comigo que eles desistam. É o que eu peço, é o que eu suplico, é o que nessa hora eu desejo para mim e para cada um desses meus irmãos. Amém. Exatamente essa palavra que nós devemos levar. Desistir jamais, porque o Senhor luta por mim, luta por nós. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.